Este programa tem o patrocínio de LAIUNA Ontario Provincial District Council. LAIUNA. Feel the power. Bem-vindos, portugueses, uma celebração. Assim se intitula a nossa série de programas em que se relatam histórias e memórias de portugueses no Canadá. Cada programa obedece a um tema com convidados e público presentes. É verdade, temos hoje uma plateia de luxo. Aplausos para vocês, meus queridos. Muito bem. Damos também as boas-vindas a duas pessoas convidadas aqui ao meu lado, a professora Irene Marques e o professor Manuel dos Santos Rodrigues. Palmas para eles também, não é verdade? Vamos conversar já daqui a pouco, mas primeiro eu gostaria de dizer que o tema do nosso programa é portugueses, crenças e humor. A jeito de ilustração, vamos mostrar ao longo do programa 3 histórias. Cada uma delas um caso inédito que aconteceu a 3 famílias portuguesas. A seguir a cada uma dessas histórias, vamos solicitar comentários dos convidados aqui comigo e dos convidados ali na plateia. Pessoas que esperamos também tenham algumas histórias engraçadas a contar. Ora bem, vou virar a página. E gostava de, antes de rodarmos a primeira história, conversar um pouco com Vossas Excelências. Professora Irene Marques, escritora, poeta e educadora, ensina numa universidade que mudou de nome há pouco tempo, não é? A Ryerson agora é Toronto Metropolitan University. Exatamente. E na sua biografia diz uma coisa muito interessante. Diz que acredita no poder da literatura e da escrita criativa, no alargamento do eu, da autodescoberta e de tudo que nos rodeia. Quer elaborar? Portanto, a literatura para mim obviamente é importantíssima, é a minha paixão, e eu acho que quando a gente lê e escreve, expande a nossa maneira de encarar o mundo, de compreender o mundo. E, portanto, de lidar com pessoas que são diferentes de nós, de sair de nós mesmos, de entrar naquilo que eu chamo o não humano, portanto, tentar compreender a relação que nós temos com os animais, por exemplo, com aquilo tudo que não é humano, que é muito, porque nós, se formos a ver, o humano é só uma pequena parte da existência. E, portanto, a literatura tem a capacidade de nos recordar para uma sensibilidade profunda e uma maneira de ver essa realidade total que está à volta de nós, porque usa aquilo que eu chamo o apelo às inteligências não racionais, toca-nos de uma maneira mais profunda, não nos fala só através da razão, mas fala-nos através da emoção, da parte espiritual, do instinto, e essas inteligências eu diria que são, por vezes, muito mais fortes do que a razão, do que a lógica, a razão simples. Muito bem. O professor Manuel dos Santos Rodrigues é formado em Filologia Clássica, mas também estudou a literatura latina, a literatura portuguesa dos séculos XVII e XVIII. É autor de várias publicações do género poético e ficcional, não é? E é também, a título de hobby, compositor de peças musicais. Olha, temos aqui alguns músicos na plateia. Uma das suas publicações mais conhecidas é o romance intitulado O Rubro Perfume das Acácias, publicado em 2019, não é? Exatamente. Fala-me um pouco desse livro. Porquê é que é assim tão famoso, por assim dizer? Bom, esse livro é que me trouxe ao Canadá. Ah, Posso contar uma história que pode, tem algo de pessoal? Pode, sim, senhor. A ação desse romance passa-se em Moçambique.
em Lourenço Marques, na antiga Lourenço Marques, atualmente Maputo, e noutras localidades. E anda à volta da história de um jovem, ou de vários jovens, que frequentam um seminário com vontade, alguns deles, outros nem tanto, de ser padres, mas que acabam por ter de enfrentar um dilema grande na sua vida. É que ser padre, na Igreja Católica, implica a renúncia a um estado que a maior parte dos homens desejam, que é o casamento. E então o romance analisa em profundidade o drama psicológico existencial vivido por esses jovens, que os leva a quase todos a abandonar o seminário, portanto a carreira eclesiástica, e a seguir caminhos alternativos. Acontece que uma leitora que vive no Canadá e que, por coincidências, aquelas coincidências curiosas do destino, viveu nos mesmos locais e conheceu muitas das personagens que aparecem no romance, resolveu entrar em contacto com o autor. E assim o autor recebeu um amável convite e cá está ele no Canadá com muito prazer. É muito bem. Esse aspecto eclesiástico do seu livro, nós vamos falar da sua própria experiência com os seminários um pouco mais tarde e relacionado com uma história que vamos apresentar aqui. Chegou a altura de mostrarmos a primeira das nossas prometidas histórias. Um caso que aconteceu ao casal José e Conceição de Melo. Uma família nada estranha a histórias de sucesso. Muita gente, certo, já ouviu falar das companhias Melo Landscaping e Allstone Quarry Products, responsáveis por muitos projetos notáveis, como a construção da maior estátua nativa de pedra no mundo e um palco-jardim galardoado com um prestigioso prémio nacional e por aí fora. Começámos por perguntar ao casal o que considera ser a sua maior história de sucesso. Edgar, let's roll video 1. A história de sucesso para a nossa família é a própria família. Da forma como vivemos, como trabalhamos juntos, isso é que nos dá mais alegria. É verdade que é bom ser premiado quando se faz um bom trabalho, mas isso por si não é o suficiente. Será que a história que nos vão contar tem a ver com a família? Tem. Tem? Yes. Não é difícil de adivinhar. Diga-me, como é que aconteceu? Olha, a gente estava... O meu marido gosta muito de festas e a gente estava a fazer os anos dele, estávamos a preparar tudo e ele teve uma surpresa. Anos... Uma surpresa de susto. Ora bem, vocês estavam a preparar a merenda e depois aconteceu uma surpresa que o assustou. Como é que isso aconteceu? Olha, eu vi tocar uma sirena, julguei que tivesse acontecido alguma coisa, comecei a olhar, não vi lume, não vi nada, disse, olha, pobres vizinhos, deve ser alguma coisa que aconteceu aqui perto. A sirene estava indo longe, o seu ferro pá, Sim, e depois sim. o que é que aconteceu a seguir a isso? Depois o barulho aumentou, Foi-se aproximando. foi-se aproximando e a menina se aproximando, cada vez procurei mais, mas não conseguia ver, só via. À maneira que isto se aproximou, eu lembrei-me, olha, os bombeiros devem estar perdidos. Para vir para o outro lado e entraram cá. Mas ainda ao longe, foi só isso que eu pensei, estão enganados, perderam-se de comigo. E depois? E depois, à maneira que se vieram aproximando, eu achei que eles vinham a guiar com muita velocidade. Já começou a ouvir o barulho do carro vinha, na estrada. Sim, na estrada, vinham a guiar com muita velocidade. E disse, olha, se devem ser mais chofeiros para guiar numa propriedade privada. O carro entrou na sua propriedade, não é? Entrou na parte de trás da casa. No quintal. Sim. E na altura em que o carro para no quintal, qual foi a sua reação? E fiquei zangado, disse, olha, se deve ser um machafeiro que vem guiar numa propriedade privada e em excesso de velocidade. Quando eu me aproximei do carro, vi o meu filho que vinha a guiar e vi os meus netos, mas lembrei-me que eles deviam ter pedido o carro a alguém para fazer a brincadeira. Quando é que o senhor descobriu a verdade
do carro? Eu vi o nome dos meus 4 netos escrito. Nessa altura, eu acreditei que fosse o carro que fosse nosso. Mas como é que é? Não se oferece um carro dos bombeiros todos os dias? O que é que se passa aqui? Oferece isto a uma pessoa que tem tudo? Ou oferece isto a uma pessoa que tivesse uma pontinha de desejo de possuir um carrinho destes? José, qual delas é que é? Bem, eu penso que, por uma razão, eu não me importo de carros, não me faz diferença guiar uma bicicleta ou andar de pé, eu não gosto de carros, quase, e então o único carro que eu gostava e gosto é um caminhão dos bombeiros. Assim? E porquê? O que é que o atrai? Eu acho que os bombeiros funcionam de uma forma que eu admiro muito. Eles trabalham de noite, trabalham os fins de semana, dias de festas, para ajudarem outras pessoas. E para mim são pessoas muito dignas de ser admiradas. E quando eu vejo os bombeiros, digo, olha, lá vai alguém que vai ajudar alguém a fazer alguma coisa de bom. Sempre gostei. Este carro é um carro verdadeiro, tem todo o equipamento de um carro dos bombeiros, não é só para inglês ver. Não, trabalho. Trabalha e funciona e tem todo o equipamento, não é? Diga-me uma coisa, o senhor, o que é que faz com o carro agora? Anda à procura de incêndios? O que é que faz? O que é que faz? Não devia ter perguntado isso. Eu não sei guiar. Eu não guio, eu sei guiar o carro, mas o caminhão dos bombeiros eu nunca guiei. Não? Não. E se ele pedir para conduzir hoje, vai conduzir? É capaz de fazer isso? Eu posso experimentar, mas ainda não experimentei. Eu gostava que o senhor batizasse o carro hoje. Posso experimentar. Boy, this is fun. I want to be a fireman. I feel good. Woo! Foi uma festa memorável, essa sua festa de anos, devido a esta Sim, oferta e a festa acabou por aí? Não. Ou vocês fizeram uso do carro nesse dia? O que é que Foi aconteceu? o princípio da festa. O que é que aconteceu? Os meus filhos chamaram-me para tirar uma fotografia lá perto. Sim. Quando eu fui para tirar a fotografia, melhoram-me tudo. Não foi só ficar molhado, é que, além de ficar molhado, é caí. Os meus netos, caí, não pisei. Mas os meus netos gostaram De ver. imenso de ver e disseram-me que foi a festa melhor que estiver até aquele dia. O carro dos bombeiros e o susto que a prenda de aniversário causou à família do José Melo. Eu queria falar nesta fase do programa um pouco do papel do senso do humor na cultura portuguesa. Eu vejo, por exemplo, o humor nesta história na maneira como a prenda foi entregue e depois um pouco da dinâmica em termos da reação do próprio aniversariado. Nós sabemos que há vários tipos de humor, mas de uma forma geral, que tipo de humor é que poderá classificar a cultura portuguesa? Eu já ouvi pessoas me dizerem que nós portugueses coletivamente não somos das pessoas mais bem-humoradas no planeta. Será isso verdade, professora Irene Marques? Não sei bem como responder a essa pergunta. Eu acho que nós temos bastante humor, embora seja manifestado de uma maneira diferente. Pois. Como dizem, por exemplo, que os portugueses também demonstram afeição e amor, Sim. mostrando maus modos. Se calhar há uma certa relação entre os dois aspectos, mostrar o amor e o humor. Não sei. Não acho que seja assim tão diferente do resto de outras culturas. Não sei, talvez discorde, mas não sei. O professor Manuel
Salvo erro é Santo Agostinho. Salvo erro é Santo Agostinho que diz que o humor é fundamental para a vida do ser humano. E eu li num artigo a propósito algo como isto, que o humor é uma das grandes manifestações da inteligência humana. A cultura portuguesa, se pensarmos particularmente na literatura, é rica em humor. Eu citaria, por exemplo, Gil Vicente, que é extraordinário. Eu tenho-me entretido mais, e digo entretido de propósito, com humor aplicado à religião, ou melhor dizendo, aos agentes da religião, clero. E aí nós temos uma riqueza extraordinária. Uma obra que foi publicada em 2005, salvo erro, dedica largas páginas a registar anedotas, um anedotário vasto, sobre o clero, freiras, padres e piadas. Portanto, nós temos um povo, a nível popular, nós temos um anedotário riquíssimo. Exato. Basta ver as anedotas dos alentejanos, não é? Não sei se há aqui algum alentejano. São riquíssimos, não é? São riquíssimas. E quando há uma reunião de amigos, normalmente há boas risadas, como sabem, à conta de anedotas mais ou menos brejeiras. Portanto, pode-se dizer que é um humor, não sei se é correto o termo, mas um humor mais popular, mais de... Eu diria que até sim. mesmo de repentismo, não? Eu diria que o humor está mais ligado à cultura popular. Popular, exato. Talvez a razão que esteja por trás desse facto, que seja o povo se manifestar de forma mais espontânea. Exato. As elites são mais comedidas, nós temos, obviamente, as peças de teatro humorísticas, a comédia, etc., não é? Que a literatura portuguesa não é particularmente rica, mas temos bons exemplos disso. Mas é aquele humor espontâneo. Há Bocage, por exemplo, as famosas anedotas do Bocage. Do Bocage. Do Bocage, que eu ouvia quando era jovem, já não me lembro delas. Ainda me lembro de uma, como é que é o Bocage, acho que foi ao Café Nicola, a beber um cafezinho, e à noite, à meia da noite, já é abordado por um polícia. Tu quem és? E onde vais? Eu sou o Bocage, venho do Café Nicola e vou para outro mundo se disparas a pistola. São famosas, não é? E, portanto, a nível popular, da cultura popular, eu creio que nós temos, de facto, um humor rico. Não diria o mesmo das nossas elites, embora tenhamos bons humoristas. Temos tido bons humoristas e a comunicação social tem-nos proporcionado o contacto com esses humoristas. Exato. Aliás, alguém me disse que o professor Manuel dos Santos Rodrigues tem em sua posse um livro interessante de anedotas. E eu falei consigo outro dia e disse, olha, eu por acaso não trouxe esse livro. Pois não trouxe, é uma anedota, sabe, que eu às vezes também procedo como uma anedota, esqueço-me de coisas de que não me devia esquecer. Paciência. É assim, em todo o caso, se tiver muita curiosidade, nós podemos mandar vir o livro, indico-lhe. E fazemos um novo programa com isso. Um novo programa só com anedotas sobre o clero. A professora Irene Marques é autora de um interessante livro de histórias. Eu não sei se é livro de histórias ou se é uma história. Intitulado Uma Casa no Mundo. É um romance. É um romance. Sim. E não há, assim, capítulos que reflitam um pouco o humor popular? Sim, há capítulos que têm algum humor, mas o livro é sobretudo ligado à guerra colonial e tem a ver muito também com costumes da região rural, da minha região rural, da zona do Caramulo. Mas voltando ao que o senhor disse há pouco, eu acho que a questão do humor brejeiro em Portugal, da classe baixa, que é mais comum do que na classe alta, como disse, é uma maneira de a classe baixa descartar, portanto, a hierarquia social e, de certa maneira, Sim.
gozar com a elite. Gozar com- E sendo Portugal um país profundamente elitista e Ainda, de vinculado mas não à tanto. classe social, eu acho que esse bregueirismo serve e serviu para isso. Para isso. E é importante nesse aspecto. Era. Felizmente, nós não temos aqui classes sociais. Somos todos iguais. Unidos no humor. E agora, é meu prazer ir aos nossos convidados da plateia, pedir a um senhor muito conhecido deste estúdio, é o Manuel Alexandre, a quem eu vou pedir que se levante e empunhe o microfone. Obrigado. Eu sei que tem uma historiazinha a contar, porque não é assim uma coisa muito prolongada, mas foi algo surpreendente que lhe aconteceu. Mas para as pessoas que ainda não o conhecem, o Manuel Alexandre é o apresentador e produtor do programa Today in Toronto with Manuel Alexandre. É isso mesmo. Filmado aqui, parabéns. É verdade. Obrigado. Este programa Este programa é todas as quintas-feiras, sim, às das 5 às 6. das 5 às 6. Ultimamente tem sido das 4h30 até às 6h15. Pois. Mas de qualquer forma é essas horas. E eu posso dizer, que não está assim muita gente a ouvir, eu posso dizer que o Manuel Alexandre é um tanto ou quanto controverso. Eu já tive a oportunidade de ouvir os seus comentários, já sei que é muito amigo de um primeiro-ministro cujo nome não vamos mencionar. Mas não do presente. Manuel Alexandre, diga-nos a sua história. Ora bem, primeira história própria ou outra história que quero ouvir, o que me aconteceu uma vez, que aliás a primeira vez que tinha visto o gelo no carro, é esta a história que é essa a história. Pois, estava cá já à volta de 5 anos no Canadá, estava a trabalhar como eletricista, que é a minha profissão, numa companhia, e quando chega às 3 horas, depois saímos do trabalho, fui em direção ao carro, e quando chego ao carro, estava o vidro todo cheio, eu pensava que estava quebrado. E eu chamo as pessoas lá dentro, alguém partiu o meu carro. Eu tinha um Ford Capri, e as peças para aquele que eram caríssimas. Pensei, meu Deus, lá vem um ordenado de uma semana para pagar o vidro. E chego, portanto, informei o encarregado, ele veio cá fora, vieram também várias pessoas com ele, disseram assim, Manuel, tu estás maluco ou quê? Eu disse, o que é que estou maluco? Pá, isso não é partido, isso é gelo. Olha os outros carros também. Depois comecei a olhar e a observar, e realmente os outros carros estavam todos com vidro, pensava eu, partidos, não é verdade? Mas o que é certo e verdade, deram-me uma scraperzinho para tirar o gelo e realmente fiquei muito surpreendido. E essa foi uma das coisas que nunca me esqueço na minha vida. Comecei a raspar o gelo e o vidro ficou bom. Foi um alívio extraordinário para mim. As peripécias dos imigrantes. Muito bem, muito obrigado, Manuel Alexandre. Obrigado. Está de pé porque tem outra história a contar? Bem, eu vou só... Está muitas histórias, Manuel Alexandre, nunca falta histórias. Só mais contar. uma então. Só mais uma. Ora bem, uma das partes que eu gostei sempre, quando vim para o Canadá, era aprender a falar o inglês, não é verdade? E então eu ia às compras e, como não sabia falar o inglês, era sempre um problema. Mas eu lá me desenrascava. Uma vez fui comprar um par de botas para trabalhar na construção, pois durante os 3 meses eu tive que trabalhar na construção, antes de ir a aprender inglês, para o Sheridan College, full-time, durante 6 meses. E o que é certo e verdade, a minha esposa ficou muito surpreendida, diz assim, vens para casa com botas da construção que compraste e com uma measure inteiro, com 1 metro, sim. Mas como é que tu conseguiste? E eu então tive-lhe a dizer, olha, a senhora era espanhola, o homem era espanhol, de maneira que consegui ir para a frente e para trás com a língua espanhola. Mas a minha esposa sempre pensou que eu tinha falado inglês, o que não sabia, não é verdade? De maneira que saí com aquilo que era necessário para o outro dia ir a trabalhar. Isto foi uma coisa, são passagens na vida que uma pessoa às vezes, só mais tarde, é que realmente realiza. Refletimos, Só mais uma, muito rapidamente. Uma outra parte, fui comprar a minha esposa fazia aniversário, não é? Fazia anos, e eu fui comprar um vestuário para ela, e então chego lá à senhora, lá onde estavam os vestuários da senhora, e disse, olha, gostava de comprar isto e isto,
para a minha esposa. Mas qual é o size da sua esposa? E eu fiquei assim surpreendido. Pensei, olha, mais ou menos como a senhora. Eu só que pronto, é esse size que vai ficar bem. E por acaso ficou bem. Muito bem, muito bem. Manuel, muito obrigado. Vamos fazer uma brevíssima pausa e voltamos com a nossa segunda história dentro de momentos. Fique connosco. Bem-vindos à Go Live TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Go Live TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. Go Live TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora! Go Live TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Olá, eu sou Manuel Alexandre, estou aqui no Go Live TV, a televisão que fala a minha língua. Hi, I'm Bill Muniz and I'm here in the studios of Go Live TV to tell you that you can now download the Go Live app and watch my shows Por Onde Tem Andado and Esta é a Sua Vida. Thank you. Ora bem, vamos continuar com a nossa segunda história, que envolve o simpático casal José e Carmélia Carvalho. O caso começou a altas horas de uma noite muito fria de inverno, após o casal ter assistido a uma festa do Espírito Santo, se bem me recordo, na Casa dos Açores. A Carmélia começa por nos contar o que os levou, a ela e ao marido, a essa festa. Roll Video 2. O que nos levou a essa festa é a grande fé que a gente temos. Fomos criados com isso lá. E gosto muito do Espírito Santo. Sentimos a fé, fomos criados naquilo e sentimos sempre aquela fé no Espírito Santo. Depois de acabar o jantar do Espírito Santo, vocês foram para casa, não é verdade? Sim. A que horas é que chegaram a casa? Era 20 para as 2 da manhã. Da manhã. Foi um jantar prolongado, não é? Prolongado, yeah. E então, quando chegaram a casa, como é que foi? O meu marido seguiu para o drive para pôr o carro na garagem e eu fiquei à frente e fui-me aproximando para abrir a porta da entrada. Da entrada da casa. E depois o que é que aconteceu? Depois vi uma pombinha em cima do fence da varanda. A senhora viu uma pombinha no varandinho? No varandinho da varanda. À entrada? À entrada. Fiquei admirada, porque àquela hora da manhã nunca tinha visto nada daquilo e eu fiquei assim surpreendida, comecei a olhar para ela, ela olhou para mim, quando olhou para mim ela saltou para o meu ombro e veio para a palma da minha mão. Assim, sem mais nem menos? Sem mais nem menos, nem nada. Menos. Ó José, olha o que encontrei aqui na varanda, uma pombinha. E eu segui para a frente e vinha mostrar ao meu marido. E ele disse... A senhora foi mostrar a pombinha ao marido? Vinha sempre o drive fora, já era quase 2 horas da manhã, e ela sempre agarrada na minha mão, e ele disse isto que é, e eu disse é uma pombinha. E você não conheceu a pombinha? Não, estava escuro. E ele responde, essa pombinha está doente, está numa perna partida. Porque disse que ela para estar aí, ou alguma perna partida, ou está ferida. O senhor viu-se ela... E tive a ver tudo, não vi nada. Inspecionou a pombinha, não é? Vi-se. E estava completamente tinha saudável. as perninhas todas direitas, tinha tudo. Sim, e esta noite estava a alguns 20 graus negativos. Na noite em que vocês encontraram a pombinha, estava frio. Estava porque frio, isto foi em janeiro, não é? Depois a pombinha deixou-se ficar com vocês aqui mais alguns dias, não é? Carmela, e como é que foi? Quando ela ficou comigo, ela nunca mais me deixou. A pombinha deixou-se ficar com vocês. Não é uma situação vulgar. Como é que vocês explicam este fenómeno? Tive que falar para um padre para perguntar. E falei com o padre e o padre disse-me, olha, o que eu te posso dizer é que isto é uma coisa muito rara de acontecer. Dê-te os meus parabéns, porque se ela foi bater à tua porta, à tua casa, tanta casa na tua rua, tanta varanda, e ela foi para aí, é porque é para ti mesmo. Ele disse, isto é um bom sinal e vais ter
um milagre e vais ter muita coisa boa. O senhor não falou com o padre ou falou? Não. Não. Na sua opinião, o que é que se está aqui a passar com esta pombinha? O que se passa é que talvez seja um caso raro, não? Como diz, tanta varanda e tanta casa por aí acima, porque é que ela veio se meter aqui. E a gente, sabendo que vínhamos de uma festa do Espírito Santo, chegámos aqui, encontrar-nos, aquela pombinha, ainda dá mais para acreditar que parece que uma coisa que foi... Portanto, o senhor pensa que poderá haver uma ligação entre esta pombinha e a fé que vocês têm no Espírito Santo? Talvez haja. Como é que é a rotina do dia-a-dia com a pombinha? Como é que ela se comporta? Vocês, portanto, alimentam-na, tratam dela diariamente? Diga-me como é que é o dia-a-dia. Todos os dias vou ter com ela 4, 5 vezes por dia. E eu faço festas, quando eu estou no quarto de jantar, abro a janela. Pois. Quando ela me sente, elas já vão chegando. E eu digo, minha linda, anda cá, meu amor. E ela vai e fica rente à janela e ainda faz assim com a cabecinha para ela ver. Canta, meu amor, canta. Todas as vezes que eu digo que ela canta algumas 6, 7 vezes. Ah, é? Cada vez que eu digo para ela cantar, ela canta sempre. Canta, meu amor, canta, canta. Ela está à minha procura. Ah, linda, canta, canta, meu amor, canta. Canta. Obviamente que existe uma amizade entre a senhora e a pombinha. Eu não estou a ouvir o José dizer que faz essas carícias à pombinha e que a pombinha que lhe canta. Como é que é? O senhor fica de fora? Fica. Até ela agora já não foi, mas de Não primeiro... faz parte da vida da pombinha? Mas de primeiro se ia para tocar nela, ela fugia. Ah, é? Só que agora já não, agora ela já me deixa tocar. Tá bem. Mas ela é que prepara tudo, ela é que lava. Pois. Lava todos os dias com água, ela é que lhe põe a comida, ela é que põe a água, portanto ela deve gostar mais. Mas ele está a ficar jealous, porque faço muitas festas à pombinha. Ah, é? E ele diz, a quem é que estás fazendo festas? À pomba. Está fazendo mais festas à pomba do que me faz a mim. Mas o senhor devia também ter uma pombinha sua. Que tem. O senhor não tem pombinha, a pombinha é da sua senhora. E o da cobra está certo. Dá a impressão que esta pombinha que é quase como um membro da família. E vocês têm realmente amizade ou Muito. Eu deduzo que se esta pombinha quiser ficar por aqui, que tem casa para o resto da vida, Toda não é? a vida. Pode ficar É? sempre. Até a vida te vê. É a minha companhia aqui todo dia. Falo com ela, vou à janela, vou lá fora, pego nela ao colo. Como fosse uma netinha minha, uma pessoa de família, pego nela. Uma cena de ternura com alguma crença à mistura. E antes de eu pedir os vossos comentários aqui, vamos ir à plateia. Eu tenho 3 digníssimas pessoas que nos vão relatar algumas histórias que têm a ver com uma pontinha de crença e algum humor por aquilo que eu sei. A primeira dessas pessoas, para quem eu peço uma salva de palmas, é a Zita Carvalho. A pomba é o símbolo na religião da espiritualidade e usamos esse símbolo muitas das vezes. Pois aconteceu em Leiria um caso verificado pelo pároco da igreja, que acontece que uma rapariga nova morreu e portanto, algumas semanas depois, aparentemente uma vidente anunciou que teve contacto com o espírito dessa rapariga e que o pedido era para estarem às X horas no alpendre dela e que chamassem o pároco da igreja. E assim fizeram. O pároco resolveu ir sem acreditar o que ia acontecer, não é verdade? Ela tinha anunciado que ia aparecer uma pombinha na varanda e depois queria voar direito e que isso seria a libertação dela para o céu. O padre foi, sem esperar nada, mas é que isso aconteceu porque havia muita gente ali à volta também para verificarem o acontecimento.
E a pombinha chegou ali, uma pomba branca, e ficou só muitos breves minutos e depois subiu em linha, portanto, vertical. Sim. E o pároco ficou, portanto, anunciou isso na igreja, aos seus párocos, e foi um assunto muito falado. Isso aconteceu. A pombinha apareceu, de É verdade. verdade. Terá sido a Confirmado. pombinha da Carmélia. Exatamente. Não Confirmado sabemos. pelo pároco. Obrigada. A seguir, vamos pedir à Ana Júlia, que vai colocar o microfone assim bem juntinho à sua boca, se faz favor. Tem uma história para contar também, que aconteceu no México. Não, desta vez eu vou contar da Itália. Mudou-me de país. Entre as outras histórias, esta tem mais a ver com a fé. Ok. Com a crença, mas para mim é a fé. Eu tenho uma irmã, aliás, tenho duas, entre as muitas, que eu tenho a viver em Parma, na Itália. Então, resolvi ir passar o Natal em 2017. Sim. Foi antes da pandemia. Então, eu fui e a minha irmã, que se chama Aldina, disse: Ana, vou-te levar a ver a igreja de Santo António. Era sempre a igreja de Santo António. Ela é uma devota de Santo António. Eu assim, está bem. Fui a uma, fui a duas, fui a três. Depois tínhamos que ir a Pádua, que é onde está Santo António. Eu disse, está bem, vamos. Mas eu sempre com aquela coisa. A minha irmã devia se chamar Beatriz. Ela é uma beata, devia ser Beatriz. Então fomos. Olha, Bill, nós vimos tudo. Naquela viagem tirei imensas fotografias. Acredite que quando voltei para revelar as fotos, não tinha nenhuma, só tinha uma, eu e Santo António. Ainda tenho a máquina com aquilo. Eu assim, meu Deus, se eu não tinha fé em Santo António, a partir daí passei a ter. Muito bem. Sou Ana Júlia e Santo António, hein? A filha predileta de Santo António, afinal. Muito bem, vai-me passar o microfone à Ana Costa, que nos vai relatar uma história que eu penso tem a ver com o seu estimado pai, não é? Exatamente. Já falecido, infelizmente. Já falecido. Por isso, para quem não conhece, era o professor Damião Patacho da Costa, que estava à frente, começou na escola do First e depois foi para a escola do Transmontano. Muito dedicado ao ensino e à cultura portuguesa. E nessa escola, uma e outra, ele sempre quis que a escola tivesse um grupo folclore. Foi criado um grupo folclore na escola do Transmontano. Trabalhou muitos anos e, antes de morrer, ele virou-se para mim: filha, o pai não vai continuar. Agora é que é a altura. Ou terminas a escola e o grupo folclórico, o pai não fica aborrecido aonde ele estiver. Mas se quiseres continuar e as lágrimas a correrem pela cara abaixo, continua. Tens que ter as costas bem largas. E estarei sempre contigo. Continuou. Houve o funeral, tudo. Até que apareceram 3 pessoas no funeral. 2 meus alunos e o pai. Não sei se conheciam naquela altura o meu pai. Mas logo a seguir ao funeral, decidiram se juntar ao grupo folclórico Transmontano de Toronto. E essas 3 pessoas têm no seu nome Damião. Acreditamos, como ele disse,
estarei sempre convosco. São muito especiais no nosso grupo folclórico Daniel, Emanuel e Mário Damião, o nosso anjo da guarda. E assim continuamos a tradição e louvar a nossa comunidade transmontana em Toronto. Muito obrigada. Muito obrigado. Aliás, eu devia, Ana Costa, eu devia ter identificado como presidente e ensaiadora deste grupo folclórico Transmontano de Toronto, que é o único no Canadá, não é verdade? O microfone estava desligado. Mas é o único grupo folclórico no Canadá. Outro grupo folclórico transmontano só nos Estados Unidos. Mas não há outras comunidades transmontanas no Canadá que também tenham tido... Nunca começaram. Nós, quando começamos, eram os alunos da escola e nessa altura no clube existiam os politeiros de Miranda do Douro. Eles é que foram os primeiros a representar Trás-os-Montes e Alto Douro. Exato. Uma vez que acabaram com o grupo, por vários motivos, mortes, doenças, regressaram a Portugal, e então pediram ao meu pai, já que tem o grupo dos alunos na escola, façam o favor de continuarem as tradições transmontanas. O que é que foram dizer ao seu professor Damião? Foi logo a mudança do nome, sendo o último, fizemos muitos anos parte do Metropolitan Folk Arts Council. Sim, sim. E eu também fiz vários anos como conselheira técnica do folclore português cá no Canadá, representando o Douro e Trás-os-Montes e Alto Douro. Muito bem, estás de parabéns, tu tens feito um magnífico trabalho. Obrigada. E obrigada a todos os folcloristas que estão cá comigo de transmontanos. Trouxeste realmente um bonito grupo. Falando de associações portuguesas, também queremos identificar o Carlos Sousa, que está aqui com a sua digníssima esposa, a Teresa. O Carlos representa a Casa do Alentejo. Palmas! E a sua mulher também está aí, não é? Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Ora bem, vamos voltar um pouco à história da Pombinha e deste papel das crenças e até mesmo de superstições religiosas, que eu acho que há uma diferença. Não sei se irão dizer. Eu reparei na sua distinta biografia, professor Manuel dos Santos Rodrigues, que frequentou 2 seminários, ainda jovem, e quando vivia em Moçambique. Eu recorro aos seus conhecimentos religiosos para me falar do papel das crenças, o grande papel das crenças na nossa cultura portuguesa. É uma coisa que nos identifica muito, não é? Muitíssimo. Muitíssimo, efetivamente. Devemos, no entanto, ter o cuidado de distinguir 2 níveis. Há a crença a que podemos considerar popular, até se pode falar, os etnólogos falam de uma religião popular, não é? Distinguindo-a da religião oficial, qualquer que ela seja, que se baseia normalmente numa teologia. De facto, frequentei, não foram 2 seminários, foram 3. 3 seminários? Sou um colecionador de seminários. Como é de anedotas. Só não cheguei ao fim. Só não cheguei ao fim porque queria efetivamente ter mulher e filhos. E as 2 coisas não davam. Adiante vou contar uma pequena história, se me permitirem, que tem que ver com a pomba e que tem que ver também com a minha segunda filha. Mas em relação a estas crenças e partindo do filme, que é muito interessante, tem uma simbologia que talvez não apareça transparente à primeira vista, gostava de chamar a atenção para o seguinte: a pomba é o símbolo religioso, portanto ligado à divindade, provavelmente mais antigo da história da humanidade. Aparece, como toda a gente sabe, desde logo
na Bíblia na história de Noé, não é? Quando Noé quer saber, no final do dilúvio, se já pode pôr o pé em terra, manda uma pombinha. Foi a pomba. Ela regressa ao fim de uma semana, não tinha onde pousar. Na segunda semana regressa com um raminho de oliveira. E na terceira andou. E o Noé pensou, ok, já podemos pôr o pezinho em terra. São muitas as referências na Bíblia em que Yahvé, o Deus dos judeus, trata o seu povo carinhosamente como pomba, a minha pomba. E é famoso também aquele episódio do batizado de Jesus, quando João Batista batiza Jesus, os céus abrem-se e Jesus vê o Espírito de Deus descer sobre ele sob a forma de uma pomba. Portanto, é um símbolo religioso muito antigo, muito importante na cultura judaica, que passou depois para a cultura cristã. Exato. Mas eu gostava de dizer que é muito anterior à cultura judaica. É um símbolo ligado às divindades do Médio Oriente que tinham que ver ou com amor ou com a deusa mãe. Aparecem sob vários nomes. Todas as divindades que representem a mãe, a grande mãe, seja dos deuses, seja dos homens, têm como símbolo, tem dois símbolos, é a coroa e a pombinha. Há um autor do século II, depois de Cristo, chamado Luciano, que diz isto: a pomba é o animal mais sagrado, a ave mais sagrada de todas as aves. Tocar-lhe é proibido e quem lhe toca fica conspurcado. Exato. Mas eu queria fazer esta pergunta assim. O papel da crença no nosso dia-a-dia, na sociedade portuguesa, porque a ciência cada vez mais desmistifica as crenças. Eu penso que, ao provar isto e aquilo e aquele outro, se calhar, eu também não sei, mas se calhar há uma tendência a nos virarmos mais para a realidade que a ciência apresenta e menos nas crenças, que afinal não se podem provar. Não será isso? Acha que a sociedade portuguesa não tem evoluído nesse sentido? Eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Faça favor. É verdade que a ciência quase se elegeu a si mesma como uma nova divindade, mas nós não podemos esquecer uma coisa muito importante. A mente humana, a nossa consciência individual e coletiva, é estruturada por aquilo que os etnólogos e antropólogos chamam os arquétipos. O que são os arquétipos? São modelos, são ideias, são qualidades, são figuras. Por exemplo, o arquétipo da mãe. A mãe existe como arquétipo. E é por isso que existem em todas as culturas, ou existiram em todas as culturas, as deusas mãe. E é por isso que nós mantemos hoje, no catolicismo, o culto da mãe, na figura da Virgem Maria. Os arquétipos são inconscientes e a ciência não consegue muitas vezes, a não ser, obviamente, a etnologia, a antropologia, vão à compreensão. Agora, a questão da crença vai um pouco mais além. É que nós estamos habituados a regermos pelos 5 sentidos. E hoje começa a haver já uma nova filosofia que procura ir além disso. Procura uma forma de conhecimento e de relação com a realidade que se funda não apenas nos 5 sentidos, mas numa espécie de, chamemos-lhe intuição. E, portanto, que vai além daquilo que nós conseguimos captar na realidade através dos meros 5 sentidos. Eu aqui desafiava uma pessoa que está na plateia a explicar melhor, se o Bill deixar naturalmente, explicar melhor este conceito, porque ela está muito dentro deste assunto. Eu tenho todo o poder nas mãos.
Quem é essa pessoa? Eu Identifique-a. desafio a Zita Zita. a falar-nos um pouco disso, porque ela Microfone conhece para a muito Zita. bem o filósofo que está por trás desta visão do mundo, o Gary Zukav, e ela penso que nos explicará melhor do que eu esta realidade. Muito bem. Zita, é um prazer revê-la. Mas É um prazer poder falar um pouco deste tópico que, no meio de muitos de nós, não é novo. E eu estou satisfeita em saber que o ser humano está a evoluir e a seguir um caminho mais perfeito. Portanto, não sei se o Gary Zukav fala muito disso, o Larry Dossey fala muito disso. Portanto, como vocês sabem, o Larry Dossey foi o fundador na universidade na América de uma cadeira de medicina em que usa esta parte, que é nós, quem somos nós? O que é que nós também podemos fazer? Por exemplo, a pessoa está doente, como é que nós nos podemos curar? Como é que a pessoa pode orar pela outra e ter uma grande... e ter melhoras e curas até, não é verdade? Mas desculpe, Zita, sem intervenção da ciência? Sem intervenção da ciência. Portanto, a Universidade Harvard tem esse departamento em que os médicos estudam essa disciplina. E, portanto, se nós formos a ver, tanto aqui no Canadá, que eu estou a lidar constantemente com esses médicos por causa do meu trabalho, e na América, há outra consciência, há uma nova consciência. Portanto, não elimina a religião, não elimina as crenças, mas há uma ligação direta de nós para o universo, ou para nós e para Deus. Nós sabemos que há outras identidades que interviram para nos ajudar a seguir esse caminho, não é verdade? E, portanto, é bastante interessante essa parte. A ciência, há uma coisa interessante. Há muitos anos atrás dizia-se que o fim do mundo, o que não é o fim do mundo, quer dizer, é o fim de uma época, a religião e a ciência ficavam unidas. E estamos nessa, porque nos laboratórios, tenho pessoas amigas de médicas, fazem um estudo no laboratório e dá um resultado. A outra pessoa faz o estudo e não dá o mesmo resultado, porque a pessoa põe ali as suas, portanto, liga-se ao universo. Portanto, não é novo o que estou a dizer, mas é muito interessante. Mas foi bem dito. Muito obrigado. O que quer dizer que, se calhar, por enquanto, está-se a dizer que há certos aspectos da vida humana que a ciência não pode tocar. Não é isso? Sim, eu acho que, concordando com o que a Zita disse e que eu tinha focado ligeiramente na minha apresentação inicial, tem a ver com o uso das inteligências não racionais. Portanto, por exemplo, no Ocidente, a partir digamos assim, do Renascimento, do século XV, XVI, havia aquela ideia de que devíamos só acreditar na ciência e afastar-nos da compreensão religiosa. E, obviamente, que depois, com o avanço da ciência, nos inícios do século XX, começou-se a questionar essa ideia de que a ciência tinha capacidade de resolver e de explicar tudo. E hoje, como a Zita disse, há portanto, um mover, um separar. Estamos a separar-nos da ciência no sentido em que acreditamos que a ciência, ou pelo menos a ciência tradicional, não tem a capacidade de compreender tudo. E que nós vamos recorrer a outros sentidos, aos 5 sentidos, ao meu instinto, à minha intuição, à minha espiritualidade. E, portanto, não há aquela ideia de que o homem, o ser humano, tem a capacidade objetiva de perceber tudo o que se passa, porque nós percebemos através do nosso filtro, e esse filtro é subjetivo. Portanto, não há
uma capacidade humana de compreender a realidade tal como ela é. E daí o facto de os 5 sentidos serem muitas vezes mais inteligentes. E feministas como a Hélène Cixous, por exemplo, e outras, falam nisso. E na minha escrita eu, por acaso, foco muito nessa questão e recorro às tais inteligências não racionais, que eu acho que são, por vezes, superiores. Agora, voltando ao que o senhor disse há bocadinho sobre os arquétipos e voltando à história da pomba, portanto, se a senhora e o senhor são religiosos, vão à missa, interiorizam aquele esquema mental de compreender a realidade. E então vão ver a pomba nesse aspecto espiritual dentro do ethos do cristianismo. Se forem de outra religião, vão interpretar a pomba ou outro símbolo qualquer dentro desse ethos. De outra maneira, exato. Portanto, muito bem. É isso. Eu gostei muito desta intervenção. Ora bem, vai haver um breve intervalo e vamos voltar com a nossa terceira e última história. A história não da pombinha, mas de um macaco. Olá, eu sou a Karina. E eu sou a Ariane. Juntas somos as Bimas em Toronto. Estamos aqui na Go Live TV, a sua televisão multicultural. Falamos todas as línguas. Falamos? A minha língua? A minha? Sim, e a sua língua. Falamos todas as línguas. Somos um canal super multicultural. Não se esqueçam de fazer o download do app gratuito. Free! Nada, não se paga nada. Para seguirem toda a programação fantástica da Go Live e verem as Bimas em Toronto, onde quiserem, quando quiserem. This is our life. And we are Leuna. Hi, I'm Giovanna De Luca, and I'm here at Go Live TV, the first intercultural IPTV station in Canada. Follow us on all of our social medias, like Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, and download our app to get access to the latest news, quality entertainment, and hundreds of programs from all around the world. Did I also mention that it's 100% free? You can watch us at any time, anywhere. So what are you waiting for? The future is in your hands. Bem-vindos de novo. Vamos agora à nossa terceira e última história. Muita gente é bem capaz de ter histórias de viagem tão engraçadas, ou pelo menos tão inéditos, como aquele que aconteceu à família de José e Isabel Santos. Há anos atrás, a família encontrava-se de férias em Rhode Island, nos Estados Unidos, mas eu vou deixar a Isabel continuar a história. Estávamos de férias no verão com os nossos filhos, que eram pequeninos. Sim. E fazia anos nesse dia, e então íamos jantar fora com um casal amigo. E indo na estrada, eu vi um macaco. Tu viste um macaco? Um macaco. E eu, quando vi um macaco, disse ao meu marido: para. Tu dizes ao teu marido para parar e ele para? Não, ele não queria parar, porque nós já íamos um bocadinho atrasados para nos encontrar com os nossos amigos. E ele continuou a andar. Mas escuta, mas não disseste que tinhas visto o macaco? Pois eu vi o macaco. E eu disse ao meu marido: Zé, estava ali o macaco. E ele José, estava a dirigir. Tu não acreditaste? Eu não, quer dizer, eu ia com tanta pressa, já ia com fome. Eu queria era jantar, não queria agora do macaco. O macaco para mim não... Pois continuaste a conduzir. É sempre a andar, não é? Mas tu não ficaste satisfeita com o nome dele? Não, eu disse: Zé, tu tens que parar. Eu disse: para quê? Zé, é um macaco. Aqui na América, por favor, pensa que este macaco tem um dono, que deve andar à procura dele. Se calhar o macaco já não come há uns poucos dias. E eu fiz logo ali um grande drama, está a entender? Pois, foi assim que o convenceste? E assim é que eu convenci, então ele sempre anda, finalmente, ok, pronto, vamos lá parar. Parou. Ele diz-me assim: o que vais fazer agora? E eu olhei, assim muito ao longe, num farm, para cima, vi uma casa. E eu pensei: se calhar aquela casa ali moram lá os donos do macaco. E
E então comecei a andar. Foste até à casa? Fui até à casa. Bati à porta e um senhor veio e disse: deseja? Eu disse: o senhor tem um macaco? E ele disse-me assim: onde é que está o macaco? Onde é que está o macaco? Eu fiquei assim meio assustada. Eu disse: bem, o macaco estava ali para baixo, ali na estrada. Então o homem disse: senhora, ma'am, você corra o mais rápido que possa. Eu disse: porquê? Aquele macaco é raivoso. Eu disse: mas raivoso? Sim, olha, ele ontem atacou uma senhora, mordeu-a toda e ela foi parar ao hospital. Ui. Olha, quando ele me disse que o macaco tinha mordido uma senhora e que ela tinha de parar ao hospital, eu disse: ai, eu desta vez devia ter escutado o meu marido. Nem sempre se deve escutar os maridos, mas desta vez eu devia ter ficado quietinha no carro. Ficaste assustada? Assustada? E depois o homem disse assim: mas não tenhas medo, eu tenho aqui uma coisa e eu vou-te ajudar. E então ele foi atrás da porta e tirou um baseball bat, um pau de beisebol, e diz-me assim: olha, tu agora corres e eu vou atrás de ti com o pau. Para matar o macaco, se o macaco... Para te defender. Para me defender. Ora bem, Joe, o senhor está dentro do carro à espera da sua senhora e de repente vê-a a correr loucamente em sua direção, com um homem estranho atrás dela, também a correr, com um pau de beisebol na mão. O que é que o senhor pensou? Quer dizer, eu não sei bem ao certo o que é que eu pensava, porque eu não sabia o que é que tinha passado lá, não é? Pois. Simplesmente sabia que ela ia avisar do macaco e não sabia de mais nada. Mas os meus filhos começaram logo a gritar, a dizer que o homem está a atacar a mamãe. Eu tentei sair e eles não me deixavam sair. Pois. Mas entretanto... Eles estavam com medo, talvez, não é? Estavam com medo, normalmente já atacar a mamãe, vinha atacar o pai também, não é? A Isabela, obviamente, quando vinha a correr, não sabia o pequeno drama que estava a acontecer dentro do carro, com o seu marido e com os filhos. Portanto, era mesmo uma correria para chegar ao carro. Bem, e nada eu mais. não corri, eu voei. Naquela altura era uma moça tão jovem, eu voei. Mas naquela aflição, sabendo que a qualquer momento o macaco podia aparecer e fazer a mim o que tinha feito à senhora no dia anterior, eu, em vez de entrar pela porta do passageiro, fui por lá da porta do chofer. Quando é que o Joseph percebeu que o homem não tinha intenções de agredir a sua mulher? Foi já depois dela estar sentada, não é? Ela está sentada já dentro do carro. E ela começou a explicar? Não, quer dizer, foi mais o homem a acenar, quando eu vi o homem a acenar. Pois, sim, vi aquele que não era o inimigo. Não era inimigo, não é? Isto é uma história de veras engraçada, não é? É este o fim? Acaba aqui ou como é que é? Não. O que é que aconteceu? Bem... Ainda há mais? Pois, porque depois quando o Zé arrancou, o macaco saltou na cena onde é que ele veio. O macaco estava ainda ali? Saltou para cima do carro. Se eu tenho feito aquilo que o meu marido queria, dar a volta ao carro e entrar na porta do passageiro, ele tinha-me atacado. Tinhas encontrado o macaco? Tinha-me encontrado, mesmo ali de cara a Finalmente cara. tinhas encontrado o macaco. O Zé, obviamente, que arrancou com toda a força. Arranquei com toda a força e depois, como vi que ele não largava, então apliquei o travão no carro e sacudi-o. E então foi daí quando ele saiu. Vocês deixaram atrás um homem e um macaco? Yeah. Já alguma vez pensaram que poderá ter acontecido ao homem? Não faço ideia bem. Ele tinha um pau na mão. Com certeza que ele se defendeu, se o macaco atacou a ele. Ok. Muito obrigado aos dois por me terem contado esta história. A história do macaco e do homem que ficaram atrás. O que será que terá acontecido a estes dois seres? Eu gostava agora de pedir aos convidados aqui ao meu lado e os convidados ali na plateia para partilharem algumas histórias interessantes, inéditas, engraçadas que tenham acontecido. O professor Manuel dos Santos Rodrigues é um homem do mundo, um homem com muitas histórias a contar, não? Pode-me contar uma? Tenho algumas histórias, mas antes de a contar, permita-me que dê uma sugestão àquele casal para resolver o problema do macaco. Olha, é uma oração ao Santo António que diz assim: encomendo-me a Deus e à Santa Cruz, ao Rei da Virgindade e a Santo António, que tem o corpo em Roma, não é em Pada, mas enfim, e a cabeça em Portugal, que nos livre de macacos danados e por danar. Não era macacos, era cães,
Tem a ver com as crenças, obviamente. Alguma historiazinha interessante que Olha, queira partilhar? conto uma em relação a Santo António, que é muito engraçada também, que respiguei num texto, numa carta de um padre jesuíta, que ficou famoso pelos seus estudos feitos na China, chamado Miguel Boime. Em 1644 passou na ilha de Moçambique, então deu-se ao trabalho de descrever os hábitos da população negra e da população branca. Então referiu um caso muito engraçado que tem a ver com Santo António, com as nossas crenças e com o humor. É que um dos africanos que era escravo de um colono branco resolveu fugir. Então foi-se esconder atrás do altar da igreja de Santo António. Existe lá uma igrejinha que foi restaurada, salvo erro, em 1964. Bem, ele pensou, aqui debaixo do altar, os altares por trás às vezes são ocos. Estou seguro. Só que ele ignorava que o Santo António é o santo que ajuda a encontrar as coisas perdidas. E então, lá vai o nosso português à procura do escravo. Meu Santo Antoninho, eu dou-te isto ou aquilo se tu me encontrares o meu escravo. O escravo atrás do altar. Bola, estou lixado, já me apanhou. Muito bem. Coisa. Irene. Era visto como uma historiazinha tal. interessante que tenha acontecido. Sim. Portanto, em relação a crenças populares, só duas breves e depois eu conto uma história pessoal. Na minha zona, que é a zona do Caramulo, as pessoas acreditavam que as pessoas más, de má índole, como dizia o meu pai, se transformavam em lobisomem ou em borboleta durante a noite. Portanto, o meu pai chegava à casa às vezes e dizia que tinha encontrado a Maria, mas que a Maria estava a bruxa, que era uma borboleta. Yeah. Quando se perdia alguma coisa de valor, fazia-se o responso, que é uma ladainha muito longa. O responso. E quando, por exemplo, quando trovejava, a minha mãe punha o ramo benzido no domingo de Ramos ao lume para falar com o São Gregório, que ia fazer desaparecer a trovoada. Algumas crenças populares. Em relação a uma história pessoal que tem a ver com essa ligação que o ser humano tem com a parte espiritual, que às vezes não conseguimos perceber racionalmente, eu tenho uma história pessoal interessante. A minha melhor amiga Isabel morreu com 36 anos de cancro linfático agressivo e eu tinha uma relação muito íntima, muito chegada com ela. Eu estava no Canadá, ela ficou em Portugal, mas tínhamos contacto regular. Entretanto, ela, nos últimos meses de vida, estava no hospital e eu sabia que ela ia morrer brevemente e um dia ou 2 dias antes dela morrer, eu tive um sonho em que ela estava dentro da igreja, a igreja onde nós fomos batizadas, e estava vestida de branco. E a igreja estava cheia de gente e ela queria sair da igreja e as pessoas não deixavam que ela saísse e o padre andava atrás dela. E eu nesse sonho sentia-me eu própria muito aflita, que não conseguia respirar, porque era como se eu fosse a Isabel, eu queria sair do meio dessas pessoas e sair pela porta e ficar livre, mas não conseguia, porque havia o padre e havia aquelas pessoas todas. Durante alguns minutos ou segundos não consegui. Ou ela não conseguiu, porque havia ali uma junção entre eu e a Isabel. Depois a porta abriu-se e ela ficou libertada e eu própria senti uma libertação enorme, senti-me leve, como se estivesse a voar. Entretanto, ela morreu um dia depois. Quando eu fui a Portugal no verão a seguir, a minha cunhada contou-me uma cena em que a mãe foi visitar a Isabel ao hospital e perguntou à Isabel: então, filha, com que é que sonhaste a última noite, na noite passada? E ela disse: oh mãe, sonhei que estava numa igreja com muita gente, e eu não conseguia sair. E então porque tinha uma ligação intensa com a Isabel, eu vi essa explicação que ela deu à mãe como, portanto, estava relacionada com o sonho que eu tive e com o momento em que ela morreu, que eu antevi no meu sonho. E portanto, é uma experiência que me marcou bastante, que eu, por acaso, recriei num dos meus romances. Nos seus livros. Sim. Uma história muito interessante. Ora bem, chegou a altura de
irmos de novo à plateia. Temos 3 cavalheiros. Primeiro tivemos 3 senhoras, agora temos 3 cavalheiros. É uma espécie de 3 pares. Tony Letra, o seu microfone está ligado, não está? Penso que sim. Está muito bem ligado. Faça favor de nos dizer a sua história. O Tony Letra, para quem não o conhece, eu acho que toda a gente conhece, Tony, mas eu diria que foste, sobretudo, um ativista no bom sentido, comunitário, um animador comunitário, um homem que percebia de medicina, embora não fosse médico, e chegaste a ser representante das escolas católicas. Exato. Muito bem. Então, a sua história. Ok, obrigado, Bill, e obrigado aos ilustres convidados. Foi uma lição, o teu convite foi extremamente gratificante, na medida que eu aprendi um bocado. Ainda bem. Gostei, quer dizer, a gente a viver e aprender, como se costuma dizer. É muito bom assim. O Dr. Rodrigues e a doutora foram os bons mestres. Portanto, muito obrigado. E obrigado aqui à plateia e aqui à linha da frente. Mas essa não é a tua história. Esta não é a minha história, faz parte da minha história. Mas eu devo dizer que estou em muito acordo, sobretudo o que o Dr. Rodrigues disse, exato, sobretudo nesta ligação mesmo do folclore. Quer dizer, nós temos que admitir, tristezas não pagam dívidas. Falou-se aí do humor popular e diz, e portanto, eu acho que isso é um linativo para a vida. Isso ajuda-nos a viver uma vida mais desafogada. Mais saudável. E o humor em Portugal existe muito bem, mas mais em determinadas regiões. Quer dizer... Pois, depende da região. A malta nortenha, por natureza, muito mais alegre. A malta alentejana, mais pachorrenta, mais calma, mais coisa. E depois há o elatismo. Quer dizer, eu não me quero misturar com a raia miúda, como se costuma dizer na nossa terra. Yeah. Portanto, o humor alagra os corações. Se bem me recordo, desculpa interromper, a tua história tem um contorno de humor. Não muito. Vamos lá contar. Mas também, vamos ao contexto. Vamos lá contar. Ok. Como muitos imigrantes, quando cheguei aqui, portanto, não fui fazer logo aquilo que queria, aquilo que mais gostava. Portanto, baseado no meu background de Portugal, que estudei medicina na Faculdade de Lisboa, quer dizer, depois tive que interromper por motivos da tropa, draft, tens que ir, ou jail, ou cadeia, como se costuma dizer. E então, aí, quer dizer, fui mais ou menos bem qualificado. E, uma vez imigrado no Canadá, o que é que eu vou fazer? As alternativas eram relativamente limitadas. E então, eu disse, bem, eu tive um background disso, e tive um senhor, meu amigo, que era adventista, um pastor Feyerabend. Disse, baseado no teu background e coisa assim, sabe, eu talvez te possa ajudar a arranjar um trabalho já. E o senhor foi extremamente simpático, já faleceu, que Deus o tenha lá em bom lugar, que foi fantástico. E esse trabalho era? Era no hospital, num teaching hospital, no North York Branson Hospital, que era um teaching hospital nessa altura, presentemente não. E então eu fui trabalhar para lá como nursing assistant, quer dizer, portanto, nem enfermeiro. Eras um assistente na enfermaria. Portanto, ia lá na secção de cirurgia e o que é que eu fazia? Tirava a temperatura aos doentes, media-lhe a tensão arterial e depois fazia um relatóriozinho e coisa. Dá-se o caso, quer dizer, não sei porquê, talvez também andei no seminário, Sr. Padre, e isso dá-nos uma certa bagagem, Sr. Padre, Sr. Doutor. Quer dizer, portanto, dá-nos uma bagagem de compreender as pessoas um pouquinho, ser mais coisa, e então eu acho que fui razoavelmente aceito pela camada médica e por ali, e deram muitas facilidades. Depois de 3 meses de trabalhar ali, a diretora, que dizem que era a Mrs. Friedman, quer dizer, uma senhora que era a diretora,
diziam que não gostava dos homens. Lá. E os gajos disseram, opa, tu vais para ali, para aquela secção, cirurgia, 3 meses, rua contigo. Ela vai-te pôr a mexer. E então se eram portugueses, ainda pior, se calhar. Esse português, não havia portugueses nenhum, era o único português que lá havia. E então ela chamou-me e disse, Mr. Letter. E então ela fez aquilo que se chama a evaluation. Né? Ela começou a dizer ali que eu era o melhor do mundo e arredores. Era pontual, era coisa. E eu disse, bem, quer dizer, isto está a correr bem, não me vais mandar embora já. Mas ela disse, acordas com isso? E eu disse, não. Disse, tu aqui estás a me ver com os olhos muito abertos. Quer dizer, I don't believe that. Não, é da maneira que eu te vejo e tal. Portanto, assim foi. Mas o facto é que estava lá um doente que tinha retenção urinária. E o senhor queria urinar, não podia, era distendido, como se costuma dizer, né? E então, quer dizer, tinham que ver os residentes, aqueles novos, os médicos novos, estavam ali, quer dizer, a martirizar o homem e a tentar algaleá-lo. Não conseguiam. E eu vi aquilo e disse, estes tipos não percebem mesmo nada da poda, pá, estes não sabem o que estão a fazer. E eu disse-lhe, do you allow me to do that? Três young doctors. Os gajos olharam para mim, este gajo... Mas disse, eles logo viram, quando eu peguei, disse ele, sabes fazer? Sei. Quer dizer, quando me viram tirar as luvas e dizer, tu és doutor na tua terra. És médico? Disse, não, mas já fiz isto milhares de vezes. E já tinha feito algumas vezes. E então cheguei ali, inseri a algália e um balde de urina. Fizeste o que tinhas a fazer. E o doente ficou relieved. Quer dizer, fantástico. Aquilo passou. O senhor ficou aliviado? Não ficou aliviado, mas passado. Mas a história não acabou. Isto não acabou. Vocês que estão aqui têm que gramar mais um bocadinho. Quer dizer, portanto... Só mais um bocadinho. Só mais um bocadinho. Quer dizer, passados 2 ou 3 dias, quer dizer, eu trabalhava no shift, porque durante o dia ia para a universidade, portanto, trabalhava até às 11h30 da noite. Cheguei... Vim-me embora uns 3 ou 4 dias depois desse episódio. E quando eu cheguei a casa, às 11h30, uma hora, vai-me telefone, eu ouvi o telefone, Tony. Disse, o que é que estes tipos querem esta hora, uma hora? E disse, olha, aqui a enfermeira-chefe, Miss Tal, que quer que tu venhas aqui. E eu, para quê? Eu disse, se calhar não fiz o chart bem ou coisa. Sim. Mas não, bem... porque está aqui o senhor que tu algaleaste há dias e só grita I want the Portuguese doctor, I want the Portuguese doctor. Conclusão, eu fui lá e algaleei e o senhor foi simpaticíssimo. E desde então ficaste o Portuguese de doctor, médico. O Portuguese doctor. E o senhor tinha quer dizer... tinha um estúdio de fotografia e eu tinha também estado na tropa, tinha uma fotografiazinha pequenina ali e o indivíduo disse, Tony, it's you, you know. E ele foi simpaticíssimo, disse, empresta-me isso. Eu emprestei, disse, ok, no problem. E ele então manda-me fazer uma fotografia enorme, chamou um dos empregados ao outro dia, e então mandou fazer aquilo e trouxe. Eu também, mais um dia ou dois, vejo aquilo, coisa, e então era a oferta do doente. Doutor Portuguese Tony Letra. Mas yes. Ainda aqui. Está aqui o Manuel, quer dizer, isto agora não posso deixar esta, quer dizer, quando o Manuel, quer dizer, quando a gente chega, o Manuel foi o vidro que foi partido, mas, sabe, os portugueses quando chegam aqui, e então... Mas escuta, Tony, desculpe, isso é outra história? Não é história, só 2 palavrinhas. Qual história? É porque eu estou a olhar para o relógio. Não, a situação é que o indivíduo chegou de Portugal, por acaso era familiar da minha esposa, e quis ir ao talho buscar carne. Mas também não sabia inglês, o Manuel não sabia inglês, o que é que você chegou lá? Quer dizer, aquilo nada. E então, o que estava a servir, disse, o que é que quer? Nada. E ele então não conseguiu trazer o bife que queria. E vai ele para o homem, lá para o carniceiro. E foi assim. Carne de vaca. Muito bem, portanto, muito bem. Obrigado e desculpem tomar muito tempo. Obrigado. E a ciência
completa a religião e a religião completa a ciência. Santo Agostinho dizia que uma coisa completa-se à outra. Este tema nunca mais acaba. Vais-me passar o microfone ao Vasco Santos, jornalista Vasco Santos. Tá. Levantai-vos, jornalista Vasco Santos, com a sua história. Levantai-vos. Eu estou convencido que de todos os temperos da vida, o humor é o sal. É o principal. O sentido do humor é fundamental para a nossa existência, para a nossa maneira de ver o mundo. Há humor nas coisas muito boas e há humor nas coisas muito más. E depois inventaram uma coisa chamada politicamente correto, que eu não respeito. Mas eu fui sempre um miúdo extremamente rebelde. Os meus pais eram severíssimos. Eu aproveitava sair de casa para poder pôr a pata na poça. A coisa que eu mais me lembro, a primeira vez que eu dei uma bronca tremenda em público, foi no casamento de uns primos meus, da parte do meu pai. A família era bastante religiosa e não tanto da parte da minha mãe não, mas da parte do meu pai era. O meu pai também não era. E foi a primeira vez que eu entrei numa igreja na minha vida. Aliás, foi a segunda, mas eu da primeira não me lembro, porque o médico disse que eu não ia durar 3 meses e disse aos meus pais que o melhor era batizar-me. Enganou-se, já cá vão 77, quase 78, mas ainda bem que ele se enganou. Mas a verdade é que fui batizado nos Jerónimos, porque a gente éramos daquela área de Belém e, portanto, tudo o que acontecia com a família tinha como cenário religioso os Jerónimos. Ora, eu nunca lá tinha ido. E então, para o casamento dos meus primos, a minha mãe, que queria ter uma menina em vez de um rapaz, pôs-me um bocadinho mais de água oxigenada no cabelo, vestiu-me todo de branco e comprou-me umas luvas de pelica. E avisou-me para não dizer nada, falar muito baixo na igreja, nas igrejas não se falam. Eu disse, deve ser um sítio esquisito. E então, eu fui para o casamento e os Jerónimos têm um eco fabuloso. E um primo meu, que era médico, e a quem eu devo o amor à música clássica, esse meu primo tocava o órgão divinalmente e era ele sempre que tocava o órgão nos casamentos dos amigos e dos familiares. Eu fui muito sossegadinho, fiquei ao pé da minha mãe muito encolhida, não vou dizer nada, quer dizer, pensava eu, né? E então, pela primeira vez, vi que o celebrante, o senhor padre, tinha uma coisinha na mão que fazia assim às alianças. E eu, muito baixinho, perguntei à minha mãe, oh mamãe, o que é aquilo? E a minha mãe, muito baixinho, disse-me, é água benta. Eu disse, aguardente, ente, não é que nos Jerónimos. Esta foi, claro, não vos digo as consequências, não me bateram, mas mais valia ter levado uma palavra. A segunda vez foi mais grave. A outra história... é pequenina também. O nosso contrato tinha sido só uma, mas não. A primeira foi tão boa que tens que avançar com a segunda. Como não quer falar de mim, só conto histórias. Só mais então, uma, Vasco. O que aconteceu foi que eu andava na escola comercial em Alcântara. E tinha aulas até às 8 horas da noite. Era das 2 da tarde às 8 da noite. E naquela altura estava a começar a crescer, a noite era uma coisa, tipo, estar ali encostado no Largo do Calvário, ao pé do Café Rolo, a conversar com os amigos. E estava com 2 colegas meus, quando aparece um polícia enorme, sisudo, e que disse que não queria miúdos ali, não quer aqui ajuntamentos. Havia uma história que se dizia que a polícia não queria ajuntamentos de mais do que 2 pessoas. E este, por acaso, disse isto, não queria aqui, só é muita gente junta. Eu disse, não, mas nós somos amigos, somos estudantes, nós somos só 3, isto não é um ajuntamento, é estarmos juntos, o senhor também se juntou a nós, agora já somos 4. E o polícia não achou nada de graça àquela coisa e disse, sei lá, você pensa que eu sou estúpido? E eu disse, não sei, senhor guarda, mas se fosse inteligente talvez não fosse polícia. Fui preso.
E o meu pai teve que me ir buscar à esquadra da rua 1º de Maio de Alcântara. Bom, isto foi isso. Agora, querem uma história que se passou comigo no Canadá? É a última. É muito rápido. Eu cheguei ao Canadá... Breve. A eles não disseste isso. Porque eles não se chamam Vasco Santos. Queres que eu conte quando a gente ficámos presos no Museu do Vinho? Então essa terceira história. Não. Vou contar outra quando eu cheguei ao Canadá. Eu vim fugido do caetanismo, porque o Salazar já tinha ido à vida. E cheguei aqui e vinha com um compadre meu que me trouxe, que já era cidadão canadiano, até deixou de falar comigo depois do 25 de Abril, não sei porquê. E ele trouxe-me e avisou-me e tal, o que é que eu digo? Isto é muito chato, tu vais ter problemas, pá, porque isto aqui, o Canadá, não deixa entrar pessoas, não sei quantos e tal. E ele, notei que ele se afastou um bocado de mim quando a gente foi para a Polícia da Imigração. E aparece um indivíduo muito grande, passaporte, please, e tal. Ele diz, here it is. You speak English? Yes, I don't. O senhor abriu o passaporte, começou a folhear e disse, well, you are a traveled man. I said, yeah. What do you do? I said, well, I'm a travel agent, and I lead groups, and I work in a travel agency, and I'm also a sports journalist. Já sei o que é que vais fazer ao Canadá. O que é que este gajo sabe? Vens para o Canadá-Rússia. Eu disse, Canadá-Rússia? Eu disse a ele, bem, talvez possa vir. Era aquela série do hóquei sobre o gelo. Eu sabia era de futebol, do hóquei sobre o gelo não. E ele deixou de entrar? Não só não me deixou entrar. Eu passo a parte. Budapeste, tu estiveste na Hungria. Eu disse, pronto, estou feito. Disse eu, tive numa conferência de médicos e diz-me ele assim, a minha mãe vive em Budapeste. Eu disse, sim. Eu digo, bem, o homem é simpático. Bem, então, bem-vindo ao Canadá, oxalá que gostes muito dos jogos. Eu disse, vou gostar com certeza. E o senhor deu-me o passaporte e eu dei-lhe o espaço e disse, não se importa de me dar um carimbozinho. Tínhamos esquecido, eles usavam o carimbo no cinto. Carimbou-me o passaporte. Segundo o meu compadre, tive uma sorte tremenda porque eles nunca davam mais do que um mês, deram 3 meses. O senhor deu-me 3 meses naquela altura e foi a minha chegada ao Canadá. Mas eu, só passado umas boas semanas, é que percebi que o Canadá-Rússia era um jogo de hóquei. Ora bem, a nossa última história, ou histórias, eu não sei, estou aberto a todos. Eles estão ainda a contar histórias um ao outro. Estás a ver? Olha eles a contar histórias um ao outro. O Valdemar, chegou à altura do Valdemar. Qual Valdemar, diz ele? O Valdemar Masdube tem uma história, eu sei que ele tem muitas histórias a contar, mas ele vai-me contar uma história, não é? Pelo menos. Em princípio, vou contar uma história. Como eu te disse, quando me convidaste, não valia a pena vir, porque com as histórias todas que acabámos de ouvir, nem valia a pena eu ter vindo cá para contar fosse o que fosse, porque a minha história não tem graça nenhuma. Muita gente não deve saber, mas na minha juventude, quando tinha 20 e tal anos, eu fui trabalhar para o circo como palhaço rico. E pronto, mas até hoje continuo a ser pobre, apesar de ter feito o papel de palhaço rico durante alguns anos no circo. E então, a entrada que nós tínhamos, nós chamamos de entrada àquela intervenção dos palhaços, aquele número que nós fazemos, chama-se uma entrada. A entrada que nós tínhamos na altura no circo era uma entrada dos balões, em que trabalhávamos com balões. 2 números antes da nossa intervenção era o número dos elefantes, não eram os macacos, como a história que vimos ali do macaco, mas era os elefantes, que é um animal muito mais pesado. Então, os elefantes entravam 2 números antes de nós. E nós íamos para o controle. O controle chama-se aquela parte antes de entrar na pista, de onde estão os artistas todos, antes de entrar na pista.
íamos para o controle preparar tudo para a nossa entrada. Então o que é que eu tinha que preparar? Eu tinha que encher os balões para depois atar na cadeira e fazer a entrada dos balões. E eu estou com a minha esposa a encher balões, com uma bomba de pé, e de repente foge-me um balão. O balão foge e começa... Direito ao elefante. Direito ao quê? Ora, direito ao elefante. Ao elefante! E há uma crença que alguns dizem que é verdade, outros dizem que não, que ainda está em estudo, que os elefantes têm medo dos ratos. Porque lhes entra pela tromba e que os afeta e acaba por matá-los. E os torna até ficam doidos. Outros dizem que é mentira. Mas o que é certo é que aquele tinha medo de ratos. Porque quando viu o balão direito a ele, não é de meias medidas. Olhou para mim, viu que tinha sido eu, pensou que lhe tinha atirado um rato. Pega naqueles tamboretes, que é aquelas coisas em ferro e madeira, onde ele se põe em cima, pega naquilo com a tromba e lá vai e diz. Ora, eu estava pintado de palhaço, cara branca, não é? Mas com o robe. Ainda não estava vestido de palhaço, só tinha o robe e a cara branca. Mas qualquer eu entrei a correr por ali por fora, onde estava o público, por aquele circo todo a correr, porque o elefante queria me matar, não é? Então era toda a gente a rir, ver um palhaço com um robe, já vestido de palhaço, ainda não era o número dele, estava outro número na pista. Um elefante atrás de ti. Não foi atrás de mim, porque o domador e o outro são sempre dois, tomam conta, há um com ferro, que tem um gancho, seguraram, mas os outros também, os outros dois elefantes, também começaram a gritar e a querer ir atrás de mim. Mas tu entraste na pista à balda. Eu entrei a correr para ali fora, quis lá saber do que é que estava a acontecer, não é? Conclusão. A partir daquele dia até o fim da temporada, eu nunca mais pude estar no controle por causa dos elefantes. Nem podia passar ao pé de onde os elefantes estavam. Porque eles conheciam. O elefante conhecia-me. Diz, este é que me atirou o rato, este é que é preciso dar cabo dele, não é? E então tinha que encher balões do outro lado e depois trazê-los, quando os elefantes estavam na pista, atar aquilo e depois toca a fugir outra vez para fora do circo até eles saírem e depois então já podia entrar outra vez. Não tem graça nenhuma, mas foi verdade. Ora bem, uma bela história, um belo remate. Já passaram 1h40. Bem passados. Quase que não demos pelo tempo. Eu diverti-me imenso, espero que vocês também se tenham divertido, não é? Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado à plateia lá fora. Até à próxima. Foi um prazer. Thank you.